de conversa, esse tempo de comunhão. Que alegria! Nós vamos nos assentando para nós darmos início então ao nosso culto. Eu quero convidar os irmãos então para você baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, pedir a Deus a direção deste culto, que Ele se agrade de tudo que nós iremos fazer aqui nessa noite, os louvores entoados, a pregação, a ceia que nós participaremos, que tudo possa engrandecer o nome do Senhor e edificar a sua igreja, amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade que nós temos de mais uma vez nos reunirmos na Tua casa para cultuar ao Senhor. Como isso é maravilhoso! Isso de fato é graça, é dádiva do Senhor. Pois sabemos que inúmeros cristãos não podem se reunir em locais como esse que nós aqui estamos, devido à perseguição, devido a inúmeros fatores, mas o Senhor tem nos dado a oportunidade essa noite e nós queremos aproveitá-la. Aproveitar para engrandecer o Teu nome, para cantar louvores a Ti, dizer o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é gracioso, pois o Senhor nos salvou. E portanto, nós temos motivos suficientes para celebrar essa noite. Te pedimos, Pai, por este culto que se inicia, que de fato o Senhor se agrade do culto que nós iremos prestar a Ti. Também queremos pedir a outras igrejas dessa cidade que se reúnem nesse mesmo horário. Que o Senhor esteja abençoando essa cidade, abençoando essas igrejas, para que de fato o Seu Evangelho prospere nessa cidade. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, eu quero convidá-los para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós faremos a leitura de parte do capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Nós faremos a leitura dos versículos 25 ao 37. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Estará projetado também aqui à minha direita, mas eu peço aos irmãos, se possível, abra a sua Bíblia, seja ela física ou então no aplicativo, para nós irmos acompanhando o texto. Os irmãos encontraram? Sim, está escrito: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois, colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse:
cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Amém? Quero convidar você, se possível, meu irmão, se coloque de pé. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Boa noite a todos. Jesus, aquele que nos trouxe a redenção, está aqui essa noite, amém? Então você tem a liberdade de adorar a Ele e engrandecer o seu santo nome. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Nessa próxima canção, você tem a oportunidade de ofertar. Saia do seu lugar e traga sua oferta aqui na frente.
Hoje é destinado para a França. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão o filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Boa noite, irmãos. Salmos 48. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade de nosso Deus, em seu santo monte. O monte Sião, o santo monte, é alto e magnífico. Toda a terra se alegra em vê-lo. É a cidade do grande rei. O próprio Deus está em suas torres e se revela como seu protetor. Os reis da terra uniram forças e avançaram contra a cidade. Mas, quando a viram, ficaram espantados e fugiram aterrorizados. Foram tomados de medo e se contorceram de dores, como a mulher no parto.
Tu os destruíste como os navios de Társis, despedaçados por um forte vento do leste. Tínhamos ouvido falar da glória da cidade, mas agora a vimos com os próprios olhos. A cidade do Senhor dos Exércitos é a cidade de nosso Deus, que a manterá segura para sempre. Ó Deus, em teu amor meditamos enquanto adoramos em teu templo. Como teu nome merece, ó Deus, serás louvado até os confins da terra. Tua forte mão direita está cheia de vitória. Alegre-se o povo no monte Sião. Todas as cidades de Judá exultem por causa de teus decretos. Percorram a cidade de Sião, vão e contem suas muitas torres. Observem os muros fortificados e caminhem por todas as cidadelas, para que possam descrevê-las às gerações futuras. Pois assim é nosso Deus, Ele é nosso Deus para todo sempre e nos guiará até o dia de nossa morte. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu. Para satisfazer o Criador, Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu. Para satisfazer o Criador, Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Isaías fala sobre a crucificação de Jesus. Ele carregou o meu e o teu pecado. Nessa noite, culto de ceia, a gente relembra isso. Qual é o significado para ti da crucificação? Você consegue entender o quão importante isso salvou as nossas vidas? Se não fosse a morte de Jesus na cruz, hoje eu e você
não estaríamos aqui. Agradeça a Ele, adore a Ele, louve a Ele por essa salvação imerecida nessa noite. Nós vamos cantar de novo a parte que diz que Ele é o Cordeiro que foi esmagado pelos nossos pecados. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer Obrigada, Jesus, por sua obra redentora na cruz. Obrigada, Senhor, porque nós não merecíamos estar aqui, mas o Senhor nos salvou. Te louvamos e te agradecemos por esse momento, Senhor. E te pedimos que o Senhor conduza o Adrian, Pai, na ministração da sua palavra, que possamos aprender cada dia mais de ti. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, apenas para orientá-los também, não foi passada a informação, mas aos que nos visitam, nós temos um banheiro ali atrás, naquela porta, e também outro aqui à minha esquerda, tá bem? Os irmãos precisarem, fiquem à vontade. Meus irmãos, nós teremos um tempo de meditação na Palavra de Deus, ouviremos uma reflexão, na verdade, não será uma exposição. E normalmente aqui na comunidade nós fazemos séries de exposições. Nós pegamos algum livro da Bíblia e expomos versículo por versículo. Mas nós encerramos há alguns dias a série em Juízes e foi realmente maravilhoso, não foi mesmo? Como Deus falou conosco através desse livro. E agora, dando um intervalo nas séries expositivas, eu gostaria de fazer uma minissérie. Não as minisséries da Globo, nada disso, mas uma minissérie de 4 episódios, 4 pregações, com o tema Experimentando Mais de Deus. Você deseja experimentar mais de Deus? Amém? Essa vai ser a temática dessas futuras, essa e mais 3 pregações. E eu quero convidar os irmãos a manter a fidelidade, não perder os cultos, para não perder a mensagem, ok? É claro que depois estará no YouTube, mas não é a mesma coisa. Amém? E antes de nós iniciarmos, eu gostaria também de fazer a recomendação. Acho que tem aqui, Ricardo, para passar o slide. A gente só vai ligar aqui. Que eu quero também fazer uma recomendação de leitura, que é justamente o livro Experimentando Mais de Deus. Ele também serviu como base para as ministrações. É uma indicação que eu recomendo nessa noite aos irmãos, se possível, adquira. Com certeza, esse livro lhe auxiliará na sua caminhada cristã, amém? Irmãos, eu gostaria de nós orarmos mais uma vez. Eu quero convidar o nosso presidente para estar fazendo essa oração e nós já iremos entrar na palavra.
gostaria de fazer um pouco diferente hoje, uma oração, e nós abençoarmos o pastor. Normalmente ele abençoa nós pela palavra, né? Eu gostaria agora que vocês... Tá ligado? Sim. Obrigado. Gostaria agora que a comunidade abençoasse o pastor. Por favor, fiquem de pé. E estenda seus braços direitos para nós abençoarmos o pastor. Também é muito importante. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado mais uma vez por este dia, Pai. Muito obrigado, Pai, como já foi dito no início do culto, pelo privilégio, pela honra e pela glória de podermos estar aqui nesta noite, Pai. Como foi dito também, muitas pessoas não podem estar reunidos como nós estamos livremente aqui, Pai. Te agradeço e te louvo, Pai, por este momento tão maravilhoso, Pai. Te agradeço e te louvo por cada pessoa que está aqui nesta noite, Pai. Que eu te peço que tu fales com cada coração que está aqui nesta noite, Pai. E também quero pedir bênção também àquelas pessoas que não puderam vir esta noite. Que na semana que vem no YouTube consigam também ver a pregação, ver a palavra que tu tens preparado também, Pai. Em especial agora, Pai, quero colocar em tuas mãos o Adrian, Pai, que com certeza se preparou horas e horas nessa palavra, orou, e que agora, neste momento, Pai, venha derramar o teu Espírito Santo sobre essas palavras que vai ser dito agora, Pai. Que o Adrian diminua neste momento, Pai, e que tu cresças, teu Espírito Santo cresça nesta palavra, Pai. Derrama, Senhor, o Espírito Santo em cada coração que está aqui nesta noite. Que ao sair desse culto, Pai, podemos sair não como entramos, mas sim mais animados e assim também carregados com o teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, por esse privilégio, por esta honra e esta glória que queremos fazer a Ti agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Miru. Irmãos, pode se assentar. Imagine comigo 2 filhos, Jacó e Josué. Jacó faz o café da manhã para o seu pai todos os dias, e eles conversam por cerca de meia hora, enquanto aproveitam o café. Mais tarde, Jacó, juntamente com o seu pai, passam tempos juntos. Eles jogam futebol, leem livros juntos, têm momentos juntos. Mas ao contrário de Jacó, o outro filho, Josué, ele não se envolve com seu pai. Mas pelo contrário, ele passa o dia inteiro em seu quarto. E são raras as ocasiões em que Josué se comunica com o seu pai. Eu pergunto a você, quantos filhos esse pai tem? 2, não é mesmo? E o que eles fizeram para se tornar filhos? Nada. Eles simplesmente nasceram como filhos. Mas apenas Jacó se alegra em ser filho. Apenas Jacó experimenta um bom relacionamento com o pai. Talvez você esteja pensando, o que essa história tem a ver comigo? Tudo. Porque talvez você seja Jacó ou Josué. Com qual desses filhos você se parece? Como é o seu relacionamento com o seu pai? A vida cristã, ela envolve uma experiência viva. Nós não apenas somos salvos do pecado, mas nós também somos salvos para Deus, para a glória de Deus, para nos alegrarmos nele. Nós fomos inseridos na sua família. Ele nos fez filhos. E nós sabemos que isso é algo sobrenatural, isso é dádiva de Deus, isso é graça. É uma obra realizada pelo próprio Deus, de nos inserir na sua família. E nós
devemos entender que essa união com Cristo, ela se dá simplesmente por uma via de mão única. Como nós vimos no PG essa semana, para quem estava, os nossos pecados nos tornaram totalmente alienados de Deus. Portanto, nós estávamos separados, inimigos de Deus. Jamais desejaríamos a Ele, jamais buscaríamos a Ele pelas nossas vontades. E é aí que nós vemos que, de fato, a salvação pertence ao Senhor. É obra exclusiva de Deus. Porque ela começa com uma escolha amorosa pelo Pai. É conquistada pela obra perfeita de Cristo, a qual nós celebramos nessa noite. E ela é aplicada nos nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, não é de modo algum algo que nós conquistamos. Nós nem sequer contribuímos com algo. De fato, é uma dádiva que Deus nos concede. Isso é amor, graça. Como eu disse, uma via de mão única. Mas agora que nós fomos feitos filhos, agora que nós temos acesso ao Pai, Ele nos chama para conhecer mais dEle. Ele nos chama para experimentar mais dEle. E agora sim, esse relacionamento se torna uma via de mão dupla. Como assim? Agora Deus se relaciona conosco. E o que mais? Nós podemos nos relacionar com Ele. Podemos experimentar mais de Deus. É o seu desejo também? Amém? Como está o seu relacionamento com o Pai? Pode ser que o seu relacionamento esteja maravilhoso. E se assim está, eu tenho certeza que você deseja, anseia experimentar ainda mais, não é mesmo? Mas talvez você esteja em uma situação, se encontre em uma situação um pouco diferente. Quem sabe a sua realidade, o seu relacionamento com Deus pode se parecer fraco. Ou talvez você tenha negligenciado o seu relacionamento com Deus. Eu não sei. Mas você e Deus sabem. E o convite para que Ele nos tem é: eu quero que vocês experimentem mais de quem eu sou. Esse é o desejo dele. Nessa primeira mensagem eu quero falar sobre que em cada oração nós podemos experimentar o acolhimento do Pai. Para isso eu lhe convido, abra sua Bíblia no profeta Jeremias, capítulo de número 32. Jeremias 32, nós faremos a leitura dos versículos 38 ao 41. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só propósito: adorar-me para sempre, para o seu próprio bem e para o bem de seus descendentes. Estabelecerei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de lhes fazer o bem. Porém em seu coração o desejo de me adorar, e eles nunca se afastarão de mim. Terei a alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei nesta terra firmemente, de todo o coração. Amém? Mesmo que a vida nem sempre pareça ir bem, nas palavras do profeta Jeremias, nós vemos que o nosso Pai jamais deixará do quê? De nos fazer o bem. É interessante que Jeremias mostra que Deus não faz o bem
simplesmente porque é o trabalho dele. Eu faço bem só porque é o meu trabalho. Não é isso. Mas de acordo com o versículo 41, ele se alegra em fazer o bem. E ele o faz de todo o coração. De fato, Deus é bom, não é mesmo? Mas nem sempre nós desfrutamos do que Ele tem para nós através do relacionamento com Ele. Muitas vezes nós falamos que Deus é bom, mas eu pergunto a você, você tem conseguido desfrutar diariamente da bondade de Deus? Ou será que você tem passado despercebido os mínimos detalhes, como a saúde, o ar que você respira, o trabalho que Deus lhe deu, a família? Você consegue se alegrar diariamente com a bondade dele sendo derramada na sua vida? Meu irmão, ele fez você filho. Deus quer que você se sinta como filho, mas não apenas isso, Ele quer que você viva como filho. Você lembra dos israelitas no deserto? Deus resgata eles da escravidão do Egito. E lá em Êxodo, no capítulo 4, Deus chama essa nação de meu filho mais velho, meu primogênito. Mas acontece que houve tempos depois, em que os israelitas eles quiseram regressar ao Egito. Simplesmente porque eles estavam se sentindo sozinhos no deserto. Olha, isso não deveria ser um problema para os filhos de Deus. Não é mesmo? O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, teve um tempo no deserto. Isso não deveria ser um problema para os filhos de Deus. Pois é em Deus que nós temos provisão e proteção, não é mesmo? Deus jamais abandonaria os seus filhos. Mas, contudo, se você não se enxerga como um filho, então regressar ao Egito parece a melhor alternativa possível. Dentre tantas bondades que encontramos em Deus, uma das bondades do Pai é que Ele nos acolhe em Sua presença por meio da oração. Ele é um pai que tem prazer em ouvir os seus filhos. O problema é que muitas vezes nós, filhos, vamos ser sinceros, dedicamos pouquíssimo tempo para conversar com o pai, não é mesmo? Há diversas causas para isso. Pode ser a correria do seu dia a dia, seus afazeres. Pode ser, quem sabe, que às vezes você não se vê de fato como filho de Deus. Ou então você não vê a Deus como Pai. Quem sabe, como escreveu um dos maiores teólogos que a igreja já teve, Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho. Ele escreveu: pode ser que o seu coração esteja desordenado. Ou seja, pode ser que o seu coração esteja fora de ordem. O que nós deveríamos amar em terceiro ou quarto lugar está ocupando o primeiro lugar em nosso coração. Isso nos leva muitas vezes a não dedicarmos tempo para estar com o Pai, porque pensamos não ser algo tão importante. Se não reconhecermos e clamarmos ao Senhor, para que Ele mude e reordene o nosso coração, esses fatores que têm influenciado a nossa vida de oração, certamente, eu e você deixaremos de experimentar coisas preciosas que Deus tem para nós, através da oração. Ser filho de Deus significa ter acesso ao Pai. E sem dúvidas, como escreveu Timothy Keller, a oração é o caminho para experimentar esse acesso a esse amor paternal. Para dele se apropriar e sentir em nossa vida
calma e força decorrentes dessa certeza de que alguém cuida de nós. Quer experimentar ainda mais de Deus? Não negligencie a sua vida de oração. Como acabei de citar, a oração é o caminho, o acesso a esse amor paternal de Deus. É através da oração que o meu e o seu coração podem ficar descansados, pois nós temos a certeza de que há um Pai Todo-Poderoso que cuida de nós. E nós podemos testemunhar disso. Nós testemunhamos dessa verdade. Nós testemunhamos do cuidado que Deus tem com os seus filhos, de que Ele de fato ouve as nossas orações. Inclusive, elaborando o sermão, lembrei de um testemunho recente, mostrando que Deus ouve as orações dos seus filhos. E até mandei mensagem para nossa irmã, Carol, perguntando se eu poderia citá-la no sermão. E ela me autorizou, então eu vou falar. Semana passada, houve um ensaio do louvor no sábado, antes do nosso primeiro culto aqui. E o pessoal ia chegando, e nós íamos conversando, e chegou o João e a Carol. E eu perguntei a eles como estavam. E a Carol estava com um semblante bastante abatido. E não era por menos. Afinal, ela havia sido diagnosticada com herpes zoster, algo sem cura, que aflora com estresse, com nervosismo. Oramos por essa situação. E no domingo à noite nós trocamos algumas mensagens, com o João. E ele me disse algo simples, mas que me marcou. Porque muitas vezes nós esquecemos dessa verdade. E ele disse assim: Deus é bom. E as coisas vão ficar bem. É nesse Deus que nós cremos. É nesse cuidado de Pai que nós cremos. Esse Pai que não erra. Esse Pai que cuida dos seus filhos. E muitas coisas nós não entendemos. Mas como filhos de Deus, o meu e o seu coração podem descansar, não é mesmo? Durante essa semana, Carol nos dá a notícia de que havia sido diagnosticada errada. E que então, no terceiro diagnóstico, foi constatado que ela estava apenas com uma influenza, que em poucos dias estaria totalmente recuperada. Deus é sempre bom. E tudo vai ficar bem. Não é mesmo? É através da oração que Ele nos ouve. Que Ele cuida de nós. Mas diferentemente do que muitos pregam por aí, saibam que Ele não é obrigado a fazer. Nem sempre Ele atende às nossas orações. Isso não é motivo para nós deixarmos de orar. Pois quando nós não somos atendidos, pode ter a certeza que Deus deseja mudar algo em nós. Deus deseja moldar o nosso coração para a sua vontade. Por isso, meu irmão, nessa noite, eu quero lhe incentivar a você a investir tempo na oração. Eu sei que a nossa vida cotidiana nos distrai facilmente. E haverão muitos convites para que a oração se torne apenas mais uma tarefa em várias da grande lista que nós temos. Mas a oração é um meio de graça pelo qual nós nos relacionamos com Deus. É uma das maneiras pelas quais Deus permite que a sua criação se envolva com Ele. É a nossa comunicação com Deus. Através da oração nós conhecemos quem Deus é. Por meio da oração que nós fazemos pedidos a Ele. É por meio da oração que nós confessamos os nossos pecados. É por meio da oração que nós abrimos o nosso coração. É por meio da oração em que não há máscaras em nós.
Não tem como fingirmos para Deus algo. Mas na oração nós falamos exatamente quem nós somos. É por meio da oração que nós prestamos louvores a Ele, que nós agradecemos com ações de graças. É realmente dedicar tempo a quem a gente ama. Não é assim no seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa? Você não procura dedicar tempo de conversa? E às vezes, quando ocorre a correria e você não dedica esse tempo, certamente, quando falta o diálogo, problemas, dificuldades acontecem. Mas sempre nós procuramos conversar com aqueles que amamos, não é mesmo? Procuramos gastar tempo com aquilo que nós amamos. É um relacionamento. E se nós não nutrirmos um diálogo com Deus, uma conversa diária, esse relacionamento vai se esfriando. Portanto, meu irmão, a oração ela precisa ocupar um lugar importante na sua vida. Eu sei que o trabalho é importante. Eu sei que muitas coisas são importantes ao longo do seu dia. Mas não negligencie a sua vida de oração. Não adianta nada você ser bem-sucedido em todas as coisas que você faz, mas a sua vida com Deus ser um fracasso. Deleite-se em Deus. Ele tem muito a nos oferecer. Meus irmãos, acontece que esse tema, falar de oração, nos nossos dias ele tem facilmente sido distorcido do que ele realmente é. No final do século XX, se começa a propagar uma teologia em nosso país, uma teologia americana, muito famosa hoje em diversas igrejas, a tal da teologia da prosperidade. Você já ouviu falar nela? E essa teologia ela tem exercido inúmera influência, grande influência no meio evangélico. E nessa teologia não é Deus quem tem a palavra final, mas é o homem. Pois o homem determina o que Deus tem que fazer. Como se a oração fosse uma mágica e você utiliza no final a palavra correta, então Deus tem que fazer. Basicamente, o foco dessa teologia tem sido em bênçãos materiais ou então de saúde. Como se crente não pudesse adoecer, ou então passar dificuldades financeiras. Então eles procuram nutrir um relacionamento com Deus baseado nisso, em bênçãos materiais. Deus é apenas um meio para eles conseguirem o que desejam. Deus é apenas um empregado e tem que obedecer a eles. E quando isso não ocorre, não é porque Deus não quis, mas é porque lhe faltou fé. Esqueceram eles que a oração não é uma tentativa de manipular a Deus. A oração não é uma tentativa de barganharmos com Deus. Nós estamos diante de um Deus todo-poderoso que não precisa de absolutamente nada. Ou será que nós temos algo para oferecer a Ele? Nós não estamos lidando na oração com alguém qualquer. Mas nós estamos falando com um Deus que é o Todo-Poderoso. E ao mesmo tempo Ele é o nosso Pai. Barganha, esse tipo de orações. Sabe como que é o nome disso? Paganismo. Não tem outro nome. Não é cristianismo. Devemos orar de acordo com as Escrituras, de acordo com o que Jesus nos ensinou. Amém? Olhe comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 6,
versículos 7 e 8. Veremos esses dois versículos. Você verá que depois Jesus inicia a oração do Pai Nosso. Mateus 6, versículos 7 e 8. Diz assim: ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Mas não sejam como eles, pois o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Amém? É interessante que no versículo 7, Jesus diz para que as orações não sejam cheias de palavras vazias, iguais fazem os gentios, pois eles acham que repetindo as palavras várias vezes, então as suas orações serão atendidas. E no versículo 8, Jesus está dizendo: vocês não precisam fazer igual a eles. Vocês não precisam ficar repetindo as orações com palavras vazias, pois o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Sabe o que é isso, meu irmão? Quando a gente se dirige até Ele, nós não estamos pegando Deus de surpresa, mas nós estamos expressando confiança em Deus. Nós estamos dizendo: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu dependo de Ti. Sozinho eu não consigo. Oração é dependência. Depender de Deus. Ou você acha que você vai muito longe com a força do seu braço, com o seu intelecto, com as suas posses? Precisamos e dependemos de Deus. Mais adiante, no capítulo 7 de Mateus, na continuação do Sermão do Monte, ele diz em Mateus 7, versículos 7 a 11, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Respondam. Se o seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Você já parou para observar esses versículos? Olha que interessante. Jesus está dizendo: peçam e vocês irão receber. Procurem e irão encontrar. Mas eu sei que veio agora na sua mente a pergunta: mas por quê? Muitas vezes oramos e não somos atendidos. Tiago, em sua carta, responde essa pergunta. Ele diz que muitas vezes não recebemos porque pedimos mal. Porque pedimos com motivações erradas, apenas para o nosso próprio benefício. Meu irmão, a eficácia da oração não está na quantidade de orações que nós fazemos, mas sim o quanto as nossas orações estão de acordo com a vontade de Deus. A oração, ela molda o nosso coração. Não mais as nossas vontades, mas a vontade do Pai. Observe que no texto de Mateus 7, Jesus faz uma pergunta aos seus ouvintes. Vocês lembram? Jesus está no Sermão do Monte. E ele diz: respondam. Se o seu filho lhe pedir pão,
você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? É óbvio que não. Apenas um doido para fazer isso, né? A gente procura, né? Eu agora, pai de primeira viagem, a gente procura fazer sempre o melhor. Mas agora olhem o tamanho do amor de Deus pelos seus filhos. Ele diz: se vocês, que são maus, vocês que são pecadores, que vocês que têm essa natureza caída, se vocês sabem dar bons presentes a seus filhos, imagina o Deus Todo-Poderoso que não erra. Ou você acha que ele pode falhar? Deus já falhou com você? Deus não erra. Esse é um pai que não erra. É interessante que uma criança, ela sempre depende dos pais. O Mateus depende de mim, mas eu estou suscetível a erro. Eu vou errar com meu filho. Mesmo não querendo, eu em algum momento da vida vou errar. O que o texto está nos mostrando é: sejam como uma criança totalmente dependente do pai. Desfrutem desse relacionamento. Vocês já foram feitos filhos. Nada vai mudar essa condição. Mas agora vocês têm muito a desfrutar, a experimentar a presença do pai. Amém? Lembrem-se outra vez. Além de Deus poder mudar as circunstâncias por meio das orações, Ele também transforma os nossos corações enquanto oramos. Partindo para o final, C.S. Lewis, ao ser questionado sobre a razão dele estar orando pela esposa com câncer, ele responde da seguinte maneira: Deus não precisa da minha oração, mas sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus. A oração revela minha dependência, a minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Amém? Que você possa encontrar deleite e alegria na oração. Pois sempre que nós oramos, nós somos acolhidos pelo Pai. Ele nos ouve. Ele é um Pai amoroso que tem prazer em ouvir os seus filhos. Meu irmão, que essa semana que se inicia, você possa reservar um tempo diário para se achegar a Deus em oração. Em total humildade e dependência dEle. Além de falar com Deus, reserve um tempo também para ouvi-lo através da sua palavra. Se possível, anote, faça perguntas ao texto que Deus deseja falar comigo através desse texto. Como posso colocar em prática? Lembre-se, se de fato você nasceu de novo, você é filho. Não vai deixar de ser. Mas como filho, você pode conhecer mais do Pai. E se alegrar ainda mais com a sua presença. Ele tem bênçãos insondáveis para os seus filhos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, Pai. Porque o Senhor é sempre bondoso. Sua bondade jamais falha. O Senhor é um Deus que é um Pai amoroso, que tem prazer em ouvir os seus filhos. Nós sabemos que o Senhor ouve e também atende às nossas orações. Mas sabemos também que muitas das orações que nós fazemos a Ti, elas são simplesmente para moldar o nosso coração. Nós precisamos nos conformar à imagem de Cristo, se parecer com Cristo. Queremos que o nosso coração ele seja reordenado às Tuas vontades.
o nosso coração de fato anseie por conhecer a cada dia mais ao Senhor. E esse transbordar certamente nos levará a fazê-lo o seu nome conhecido. É o que nós te pedimos, Pai. Que ao longo dessa semana nós possamos desfrutar do acolhimento do Senhor. Que em cada oração nós não venhamos a esquecer do que o Senhor espera dos seus filhos, do que o Senhor tem para os seus filhos, do seu cuidado para os seus filhos. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que alegria, não é mesmo? É bênção de Deus a gente ouvir da sua palavra. E também, nesse momento, eu quero convidá-los para nós participarmos da ceia do Senhor, do banquete que Ele preparou. Além de Pai, Deus também nos convida a participarmos da sua mesa, a sermos alimentados por Ele. E esse momento nos lembra que é somente pela graça divina que nós podemos participar desse sacramento. É porque Cristo veio até nós. Como nós cantamos, foi o mais rejeitado dentre os homens. Isaías 53, nele não havia beleza. Ao ser entregue na cruz não havia beleza alguma. Mas o castigo foi derramado sobre ele. E esse castigo, o profeta diz que ele nos traz paz. Nos traz perdão dos nossos pecados. Você se alegra com isso? Então eu quero lhe convidar a participarmos da ceia do Senhor. Participarmos desse momento tão importante, especial, na comunidade dos discípulos, na igreja do Senhor. Eu convido aqui os nossos irmãos do presbitério. Nós estaremos orando pelos elementos, e depois faremos a distribuição. Você pode estender a sua mão para cá? Vamos orar pelos alimentos? Senhor, aqui estão o pão e o suco, que representam o teu corpo e o teu sangue. Nós não somos dignos, merecedores de participar desse banquete. Nós sabemos que esse momento é graça do Senhor. Porque de fato, Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a este mundo, cumpriu a sua missão, se entregou naquela cruz. E lá estava escrito a nossa dívida, que agora está perdoada pelo sangue, pelo sacrifício perfeito de Cristo. É por isso que nesse momento nós nos alegramos, celebramos o privilégio que o Senhor nos concedeu de nos fazer filhos e agora nos tornou participantes da sua mesa. Por isso nós queremos ser alimentados pelo Senhor. Sabemos que o Senhor não está presente nos elementos, mas o Senhor está aqui presente espiritualmente. E nós queremos desfrutar desse banquete juntamente com o Senhor. Por isso, abençoa cada um dos meus irmãos que irão participar da ceia. Que seja um instrumento de cura, um instrumento de perdão, um instrumento de graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos irão distribuir. Na medida que os irmãos vão recebendo, pode ficar em pé. A todos que nos visitam, se você é um membro, não da nossa igreja, mas um participante da família de Deus, você é muito bem-vindo a participar da ceia conosco. As crianças aqui na comunidade
nós entendemos que elas fazem parte da aliança e elas também participam desse momento. Nós não podemos deixar de dar a elas essa bênção, não é mesmo? Obrigado, Gilmar. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo dando as instruções. O apóstolo Paulo dando as instruções à igreja de Corinto acerca da ceia do Senhor. Ele diz assim, capítulo 11, versículos 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. A ceia do Senhor nos lembra do amor perfeito de Deus, manifesto através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Foi pelos nossos pecados. Por isso eu lhe convido, vamos tirar um momento para lembrarmos, para agradecermos a Deus pelo seu imenso amor revelado em Cristo, mas também para confessar as nossas misérias, confessar os nossos pecados diante dEle, pois Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Vamos orar? Sim, Senhor, nós somos tão pecadores. Cometemos pecados terríveis. Mas nós sabemos que nós não somos salvos pelo nosso merecimento, pela nossa bondade, porque não há nada de bom em nós. O profeta diz que há misérias em nós. Por isso, nessa oração, nós queremos declarar-te, que o Senhor já sabe, mas confessar os nossos pecados. Confessar que nós precisamos de Ti. Dependemos do Senhor. Pois nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Foi o Senhor quem nos deu vida. E esse momento nos faz celebrar a vida que recebemos em Cristo. Não uma vida qualquer, não, nada disso. Mas em João a gente vê que essa vida é uma vida abundante. Nós passamos a desfrutar aqui nessa terra, mas desfrutaremos na eternidade, na presença do Senhor. Isso tudo é mérito de Cristo, a quem nós celebramos, a quem nós adoramos nessa noite. Amém? Meu irmão, o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu e disse: Esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Comamos todos. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebamos todos. Meu irmão, sempre que
comemos deste pão e bebemos deste cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe o que é isso? Nós não cultuamos ao Cristo que morreu e permaneceu morto, não é isso. Mas nós celebramos ao Cristo que é vencedor, o Cristo que ressuscitou dentre os mortos. É a Ele que nós celebramos. E como nós nos alegramos de fazer parte desse banquete especial, da sua família. Como é maravilhoso, não é por merecimento, nada disso. Mas é por graça somente. E aqui na comunidade, nós utilizamos normalmente os símbolos de fé que a igreja utiliza, que a igreja cristã ao longo dos anos utiliza. Vocês podem observar, nós temos ali o Pai Nosso, o Credo Apostólico e os 10 Mandamentos. E como nós falamos em oração, eu quero lhe convidar, nesse momento, a nós orarmos com fé, com zelo, devoção, o Pai Nosso. Amém? Oramos, feche seus olhos e oremos a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão de cada dia. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Você pode cantar mais uma vez a esse Deus tão maravilhoso? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Bem, meus irmãos, assim mesmo como estão, tenho apenas um aviso aos nossos irmãos, membros do presbitério. Dia 12, quarta-feira, nós temos uma assembleia extraordinária, para falarmos acerca do endereço, que precisa alterar no estatuto, isso. E aí, às 19h30, a primeira chamada, e às 20 horas nós damos início. Amém? Meus irmãos, vamos orar mais uma vez para encerrarmos este culto? Obrigado, Senhor, pela sua presença aqui nesta noite. Que alegria foi nós erguermos a nossa voz em adoração a Ti. Que alegria foi nós ouvirmos a Tua palavra. Que alegria foi nós participarmos da Tua mesa. Que alegria é, Senhor, nós nos alegrarmos uns com os outros. Isso é igreja. Isso é a comunhão dos santos. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos dá. E agora nós te pedimos por essa semana que se inicia, que nós possamos, de fato, resplandecer a Tua luz, que possamos exalar o bom perfume de Cristo por onde quer que nós formos ao longo dessa semana. Te peço, Pai, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, nos seus afazeres, nos seus trabalhos, nos seus estudos, no seu dia a dia, nas suas amizades, nos seus relacionamentos. Que em tudo, Senhor, eles possam ver a sua bondade, a sua graça, que eles possam desfrutar do relacionamento vivo com o Senhor, conhecer cada dia mais de Ti, desfrutar disso, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos ao longo dessa semana. Abençoada semana a todos. E não saia sem dar um abraço no seu irmão, sem cumprimentá-lo e desejar a ele uma abençoada semana.